Olá! Falando aí sobre vibração, que tem um pensamento assim bem lógico. Na verdade, todos são pensamentos lógicos, né? Mas é porque eu não sei porque a gente, sei lá, não cai a nossa ficha. Tudo que a gente, né, como eu já falei, tudo no mundo é vibração. Bom, não sou eu que tô falando isso, né, minha gente? Assim, tudo que eu tô falando, obviamente, claro que tem algumas coisas que saem da minha cabeça, mas muitas coisas, a maioria de coisas científicas, por exemplo, não vem de mim, claro, né? Nem de pessoas aí, estudiosos, enfim, pessoas que se dedicaram a vida inteira estudando determinados assuntos. E agora sim, o que me faz ter muita certeza de vir aqui falar sobre essas coisas é ter usado na minha vida e ter tido resultado, né? Ter conseguido mudar várias situações usando esse conhecimento que mesmo quando a gente tem, às vezes a gente não consegue fazer a ligação desse conhecimento na vida real, né? Quanta gente aí é ligada em energia, sente uma conexão com a natureza, quer um mundo de paz e amor e tal, mas não consegue trazer isso para resolver os problemas cotidianos. E às vezes até pessoas que nem são tão ligadas nessas coisas têm uma maneira de viver que automaticamente, que sem querer, acaba conseguindo ter mais resultado positivo, porque assim, sem querer, sem intencionalmente, sem a intenção, consegue trazer isso para o dia a dia, né? Mesmo que essa pessoa não tenha conhecimento. E a gente também, muitas coisas a gente consegue ter resultados positivos porque automaticamente a gente já age de uma maneira inteligente. Mas aqui o que acontece também, às vezes esse processo não é consciente. E aí, talvez, quando esse processo não é consciente, também a gente não enxergue, não consiga ensinar, não consiga passar isso adiante, porque é invisível pra gente. Mesmo tendo resultado positivo, a gente não vai ver o porquê, né? E quando a gente, por exemplo, o que eu fiz, que foi usar tudo isso de uma maneira muito consciente, muito racional, com um objetivo, é muito fácil de ver o resultado, né? É muito fácil de transformar uma coisa meio abstrata, que é esse papo todo aí de energia e vibração, transformar uma coisa muito abstrata num resultado concreto, né? Num resultado no meu dia a dia, num resultado no cotidiano, um resultado na minha vida física. Então, por isso que eu tô aqui, resolvi fazer isso. E, bom, por isso que eu resolvi fazer isso também, porque eu falei já que fui aí guiadinha para fazer isso. Mas, então, falando de vibração, tudo é vibração. Tudo no mundo, o mundo todo é formado por vibração. Então, tudo é vibração e isso também já é bem sabido. Aí, o que acontece? E a gente vive num campo eletromagnético, né? O planeta Terra é um campo eletromagnético, existe um campo eletromagnético. E aí, o campo eletromagnético, ele é um campo que se retroalimenta. Então, e as ondas, elas vão se conectar com outras ondas de frequência similar, né? Ou igual ou similar. Então, o que acontece? Tudo que eu emito, tudo que eu tô emitindo, e aí o que vai determinar o que eu tô emitindo? O que vai determinar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Eu já falei isso 1000 vezes, mas é sempre bom repetir. Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu intenciono, tudo que eu tô colocando meu foco, vai determinar a onda, a frequência vibracional das ondas do meu campo aqui, que tá além um pouquinho do meu corpo físico, né? Então, em volta de mim eu tenho várias ondas vibrando e essa vibração é determinada pelos meus sentimentos.
pelos meus pensamentos, é por mim. No meu campo, quem determina a vibração sou eu. Claro que eu também sou influenciada pelo meio, né? Mas também o que vai determinar o quanto esse meio externo vai me influenciar também sou eu. Então, tudo parte e termina na gente. Então, o que acontece? Eu tô vibrando. É 100% certo, tá? É 100% certo que o que eu emano, eu vou conectar com ondas similares. Tá? Então, olha só, tá? Então, o que acontece? Absolutamente tudo que eu vibrar, tudo que eu emanar, eu vou conectar com mais e mais e mais e mais ondas de situações, de pessoas, como eu já falei. E o que acontece? Isso vai me trazer mais disso, né? Por isso que se fala que tudo que a gente emite retorna pra gente, né? Por isso a lei da causa e efeito, né? Por isso que tudo que vai, né? Por isso que volta pra gente, né? Por isso que tudo que a gente por isso tudo que a gente emana volta pra gente, é por uma questão física, é porque a gente está imerso num campo eletromagnético. Então tudo que eu emanar vai voltar para mim. Aí o que acontece? Imagina que eu tô vivendo um problema, né? Tô passando por uma situação difícil na minha vida, tô passando, ou então tô vivendo um relacionamento tóxico, ou então tô vivendo uma situação de doença, né, na família ou em mim, enfim, dentro da minha casa, ou enfim, qualquer situação aí que seja problemática, tá? Qualquer situação. Então, assim, como eu já falei, a situação já está existindo, a situação já existe. A situação já existe e ela já teve precedentes, ela já teve coisas que fizeram ela acontecer. Daqui para diante, o que eu senti vai determinar o andamento dessa situação. Por quê? Porque tudo que eu senti vai voltar mais disso para mim. Então, é uma questão bem lógica. Se eu, por exemplo, que é o que eu fiz, né? O que eu pensei? Qual foi meu primeiro pensamento, tá? Essa foi a grande sacada da minha vida. Quando eu tava, né, convivendo com uma pessoa que tava com um surto psicótico. O que eu pensei? Gente, na verdade essa foi metade da grande sacada da minha vida. Eu pensei assim, ó, gente, ele surtar me traz só sentimento ruim, só sentimento horrível, né? Medo, tristeza, desespero, escassez, enfim, preocupação, tudo de ruim, pânico. Aí eu pensei o seguinte, ó, essa foi metade da minha sacada. Eu pensei assim, bom, mas se eu só vibrar alegria e gratidão, né, ou alegria, gratidão e alívio, eu vou vibrar isso e isso vai voltar para mim. Por uma questão matemática. Então, é uma questão matemática. Aí, eu comecei a me concentrar nisso. Por quê? Porque eu estava com um problema muito sério, né? E eu não estava mais afim de continuar com aquele problema muito sério. Eu queria resolver. Esse é o ponto principal. Se a gente quer continuar no problema ou quer resolver. Tá? Então, se quer resolver, vamos ali no pensamento matemático e lógico que dá certo. E quando me veio essa ideia na cabeça, e foi numa meditação, que eu pensei, meu Deus, se eu só sentir alegria e gratidão, primeiro que se eu só sentir alegria, gratidão e alívio, só por eu sentir, isso já vai voltar mais para mim. Principalmente se eu associar a pessoa, em vez de pegar aquela pessoa e associar com preocupação, com desespero, com medo, eu passar a associar a pessoa com alegria, gratidão e alívio. Vai voltar para mim.
aquilo vai voltar para mim. E isso que a gente tem que ter em mente quando a gente quer solucionar algum problema. Né? Não adianta, eu não preciso ter dúvida. Claro que se hoje eu vibrei alegria e gratidão, talvez amanhã, como eu falei no outro vídeo, já não mude tudo. Mas se eu entender isso, que é bem fácil de entender, se eu começar a vibrar alegria e gratidão, isso vai para o meu campo. Né? O que separa eu da realidade é o meu campo. É o que vai determinar que coisas da realidade física eu vou conectar, é o meu campo energético. Então, se eu pensar estrategicamente em que frequência eu quero que meu campo vibre, pensando no que eu quero atrair, pronto, matei a charada. Devo pensar assim, eu tenho um problema, eu preciso, a solução desse problema me traria tal e tal e tal sentimento. Esses sentimentos têm uma vibração alta. Então o que eu preciso? Eu quero conectar com coisas e com situações, com coisas que me tragam esse sentimento da solução. O que me separa de mim e da realidade de coisas que eu vou atrair? É o meu campo energético. Se eu botar o meu campo energético para vibrar na vibração desses sentimentos da solução, eu vou atrair situações que combinem com os sentimentos da solução. E obviamente isso é um processo, né? É um processo, como tudo é um processo, como a desgraça é um processo, a doença é um processo, como eu já falei também, né? Quando a coisa se concretiza, já é a finalização desse processo negativo, culminou, né, na tragédia, ou numa situação ruim, ou num cansaço extremo também. Às vezes na nossa vida não acontece uma tragédia, né? Às vezes é simplesmente uma estagnação que já vem há muito tempo e de repente um dia a gente olha para trás e pensa assim, e ali é a culminação. Digamos que talvez não aconteça nada em si, mas eu olhar para trás e ver assim, gente, eu tô nessa estagnação há 10 anos e nada mudou. Eu tô nessa estagnação há 20 anos. Né? Talvez não em relação a tudo, pode ser em relação a alguma área da minha vida, mas esse pode acontecer uma coisa, uma catástrofe, ou pode acontecer esse sentimento de tipo assim, ó, chega, eu preciso dar um sentido para minha vida, né? Eu preciso fazer essa área da minha vida sair dessa estagnação. E aí eu falo de estagnação, uma coisa negativa, né? Pode ser até um sentimento negativo que não seja muito extremo, mas que a gente olhe para trás e veja assim, veja até que a gente já está acostumado a sentir aquele tipo de sentimento, né? Como a gente se acostuma a situações negativas. E aí, pensando no campo eletromagnético, claro, se uma situação nos traz um sentimento negativo, e a gente sente, porque claro, a situação está ali, e a gente não tem esse raciocínio lógico e matemático, a gente vai sempre estar retroalimentando aquilo ali, né? Aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele trabalho me traz aquele sentimento negativo. Eu não consigo, eu quero mudar, mas eu não vejo como. E aquela situação me traz aquele sofrimento, e aí eu sinto em relação àquilo, então eu estou sempre alimentando aquilo. Né? Pô, aquele trabalho me massacra, eu sinto um cansaço e aí eu quero parar de trabalhar. Eu penso que, nossa, eu não vejo a hora de me aposentar, nossa, que bom que chega o final de semana, eu tô em casa. Mas é sempre o que eu tô emitindo que um sentimento de, nossa, de cansaço em relação ao trabalho. Eu tô relacionando que o trabalho é coisa ruim. Então, a chance de que eu encontre um trabalho maravilhoso que vai me trazer satisfação, dinheiro e tudo mais é mínima. Porque eu tô retroalimentando essa conexão de trabalho, desgaste, trabalho, desânimo, trabalho, descontentamento, infelicidade, sacrifício. A gente retroalimenta tudo. E por isso que para mudar precisa desse esforço inicial. Mesma coisa um casamento, um relacionamento, né? Às vezes tá ruim, aí a gente começa, aquilo nos traz uma tristeza, daí a gente
né, até que tenta, mas sente o negócio em relação à pessoa, sente o negócio em relação à pessoa. E a gente começa a retroalimentar aquilo. Sem contar que se a gente conectou com uma pessoa X, com um trabalho X, por pior que seja a pessoa e o trabalho, a gente conectou. Então também tem alguma coisinha dentro da gente, já que se a gente não olhar para aquilo e não tirar, já só isso já manteria a gente conectado àquela situação. Uma vez que eu conectei com uma situação negativa, eu tenho alguma coisa negativa dentro de mim que conectou com aquilo. Se eu não olhar para isso, essa coisa negativa vai continuar dentro de mim e vai continuar conectando. E aí é o que eu falei, se eu mudar de pessoa, se eu mudar de trabalho e não mudar a coisa negativa em mim, ela vai continuar ali, vai só uma questão de tempo conectar de novo com uma pessoa, um trabalho assim, uma situação assim ou pior, né? Porque talvez aquela pessoa, aquele trabalho reforçou aquela coisinha negativa que eu tinha em mim. Então talvez agora na próxima vez seja um pouquinho pior. E além disso, já se eu conectei com alguma coisa que me traz uma insatisfação, eu já tenho essa ondinha dentro de mim. Além disso, a partir do momento que eu passo a responder aquela situação, a responder o comportamento daquela pessoa, responder através dos meus sentimentos, né? Se aquilo me deixa triste, se aquilo me traz desgaste, eu também vou estar retroalimentando aquilo. Então, esse pensamento de pensar assim, ó, de pensar o que eu quero vibrar através do que eu quero atrair, né? De pensar isso, ou de pensar no que eu quero atrair. Eu penso no que eu quero atrair. Aí, pensando no que eu quero atrair, eu vou pensar no que eu quero vibrar, no que eu preciso vibrar para atrair aquilo. E eu vou determinar o que eu vou vibrar, depois que eu sei o que eu preciso vibrar, eu vou conseguir essa vibração para o meu campo através da escolha consciente dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? De onde vai o meu foco. É bem matemático. É matemático. Eu tô falando de onda vibracional com determinadas, com diferentes amplitudes, velocidades, né? Eu só preciso ver o sentimento que a solução me traz, pensar que eu preciso colocar essa vibração no meu campo energético para atrair situações que vão me aproximar da solução que eu preciso. Então é isso, é exatamente isso. Claro que isso é um processo e a gente tem que ir, como é que eu vou dizer, administrando tudo isso, né? Claro, tem que ter uma vigia ali, né? Tem que estar ligado, entendeu? Tem que estar ligado, que o negócio parece mágica e tudo mais, acontece, né? É mais fácil do que a gente imagina, mas tem que administrar e tem que estar ligado. Mas façam isso que vocês vão ter o resultado que vocês precisam, tá? Agora, assim, o que não dá é para ficar respondendo o problema. Isso aí vai levar só a reforçar cada vez mais o problema. E muitas vezes o que acontece quando a gente reforça o problema, se a gente está no merecimento aí de uma mudança de vida, acontece essa catástrofe maior. Aí, uma coisa assim, bluf, né? Como foi na minha vida, né? A torre das cartas é isso, é a torre. A torre veio e acabou com tudo. Dizia assim, vai ou vai. Tipo, vai, sabe quando tu vai lá no fundo do poço? Que não tem mais como descer? Que tá lá na merda, na lama? Porque que muita gente, é muito comum a gente ouvir isso, né? Pessoas que chegam no fundo do poço e que dali a pessoa fala que foi a melhor coisa que aconteceu. E dali acontece uma mudança de vida. Por quê? Porque no fundo do poço ou a gente sobe ou a gente sobe. Entendeu? Ou sobe ou sobe. E outra, sobe
sem ter impulso, sem ter nada, sobe na força, na decisão. Eu vou sair daqui e ponto. Eu vou mudar minha vida e ponto. Porque quando a gente está lá no fundo do poço, não tem força, não tem mais nada, tá? Não tem onde se agarrar, não tem nada de fora que possa nos ajudar, é dentro, tá? E a força toda tá dentro da gente e não tem nenhuma pessoa, nenhuma situação, não tem nada, nenhuma doença que seja mais forte do que a nossa força interior. Se tudo isso está acontecendo com a gente, é porque a gente, entre aspas, eu vou botar aqui bem entre aspas gigante, permitiu, tá? Porque a gente permitiu. E por que eu falo entre aspas gigante? Porque ninguém permite a desgraça conscientemente, né? Eu vou dizer assim, eu quero. Não. A gente permite sim, a gente dá espaço para que essas coisas aconteçam, mas não é escolha consciente, né? Ninguém escolhe o sofrimento. Ninguém escolhe o sofrimento. Eu fico até meio revoltada com gente que usa isso, dizer, mas a gente escolhe, né? Não, ninguém escolhe. Tudo bem, tá dentro da gente o motivo pelo qual a gente atraiu a determinada situação negativa. Sim, tá dentro da gente. Mas não é uma escolha consciente. E o bom de saber que tá dentro da gente é porque a gente tem 100% condições de mudar. E aí, assim, pode estar na desgraça que for, pode estar na dificuldade que for, tem 100% de chance de mudar. Por quê? O que faz a gente conectar e manifestar a desgraça, tá tudo dentro da gente. Então, se a gente tem esse poder de manifestar a desgraça, a gente tem o poder de manifestar a solução toda que a gente precisa. Se a gente tem o poder de manifestar a tristeza e o sofrimento, a gente tem o poder de manifestar a alegria e realização. É só ir no caminho certo. E aí, claro, né, é muito relativo isso de certo e errado, mas eu vou dizer que é um caminho muito certo do resultado positivo, entendeu? É um caminho que não dá erro. É 100% garantido de ter o resultado que a gente quer. Exige um esforcinho inicial aí, principalmente porque é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas só dá certo. Beijo! Eu não peço like, né, minha gente? Bom, eu tenho vergonha, né? Nossa, eu tenho muita vergonha. Eu nem sei como é que eu tô fazendo isso tudo. Mas eu tenho tanta vergonha que eu chego aqui, eu nem falo meu nome, nem falo bem-vindos, não sei o que, como muita gente fala nos canais, eu acho tão bonitinho. Eu não falo nada, eu já venho aqui, falo, e dou tchau e deu, por vergonha. Mas aí vou pedir, se por acaso esse vídeo aí ajuda e faz alguma diferença na sua vida, dá um like aí pra mim, pra me ajudar nesse início. E o início é mais difícil, né? Tá? Beijo, mas olha, acreditem no que eu tô falando que dá muito resultado e dá pra resolver qualquer problema. Sim, dá pra ser feliz, a gente tá aqui pra ser feliz, minha gente. Todo mundo, a gente merece ser feliz. Bora levantar esse mundo, vamos levantar a vibração desse mundo, né? Que tá acontecendo tanta desgraça e a gente pode influenciar o mundo, parece que não, mas cada um pode com a sua energia, né? Se cada um sair da dificuldade para alegria, a gente já ajuda a melhorar o mundo. Beijo!